Boa tarde, meus amigos. Hoje, 21 de dezembro, sábado, e nós iremos falar de um tema sobre o perdão. E eu vi essa frase na internet, não sei quem é o autor, que diz assim: só os fortes entenderão, 70 vezes 7 é igual sempre, não é igual 490, ok? Em Mateus 18, 21, o tema perdão estava à mesa por Jesus e seus discípulos. E olha no que deu. Muito mais que sempre, o padrão da época de um judeu perdoando o outro era pelo menos 3. Mas Pedro, na conversa, ele aumenta e pergunta para Jesus: devemos perdoar até 7 vezes mais? Ele colocou mais 4. Mas Jesus se utiliza de um número já bem conhecido deles, que é os 70, que lembra os 70 anos do cativeiro babilônico, né? E multiplica por 7, né? Ensinando que o perdão divino envolve o tratamento, às vezes, por uma geração inteira, ou muito mais que imaginamos, algo infinito. Na verdade, a palavra 490 é uma palavra hebraica que ela dá a ideia de infinitude, para sempre, ok? É simples, vamos lá. Diferenciar justos dos dolosos, aqueles que cometem crimes com intenção. Quem serve a Deus é justo, vivendo em novidade de vida. E quem não serve a Deus é doloso, vivendo em grilhões de sua vida passada. Pare de ser um prisioneiro do seu passado. Transforme-se num arquiteto do seu futuro. Bacana, né? Malaquias 3:18 diz assim: então vereis outra vez a enorme diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É interessante esse livro. Ele fala, o que serve a Deus, a palavra é tzadik, que quer dizer justo, ou seja, quem serve a Deus é justo, tá? E o que não serve é rachá, e rachá quer dizer doloso, o que comete o crime com a intenção, tá? Entre os que servem a Deus, olha só, e os que não servem, ou seja, são os rachá, ok? E tem gente que se acha, né, acha que tem algum valor. Jesus disse que não. Olha o texto de Lucas 17:10, diz assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, olha, fala de Jesus, hein? Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Tá vendo? Vamos lá. O trabalho dignifica o homem, às vezes reconhecido, outras vezes não, mas é ele quem move o mundo. E apesar de você ter nascido sem nada do trabalho de alguém, sem nada, você irá pelo trabalho também de um outro alguém, não importa. Então, que valor tem a altivez? Lembre-se, a vida é vã. O jornal de hoje é o papel de embrulho de amanhã. Tudo passa. Eclesiastes 5:15 diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Não preciso nem explicar, né? Se existe uma mudança de comportamento que eu venho fazendo há anos, né? Engolindo muito sapo, é abrir mão de meus direitos. Dói, tá? Mas esse é o caminho da liberdade e felicidade. Olha o que diz em Mateus 5:40-42. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa.
Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, né, vá com ele 2, caminhe 2. E não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Ajude. Tá? Olha, nós já temos um rei, Jesus. Portanto, mesmo sendo difícil, não deixemos o mal reinar, guiar nossas vidas, pagando mal com mal, por exemplo, nos marionetando. Romanos 6,12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quando ele fala não reine o pecado em vosso corpo mortal, você tem que lembrar sempre que a palavra pecado aqui, além de ser desviar o alvo, além de ser pecus, que quer dizer em latim pé torto, eu me lembro sempre do que Deus falou para o primeiro casal: se vocês me desobedecerem, vocês vão então em encontro com a morte. Então, quando ele está dizendo aqui, ó, não reine em vosso corpo mortal, né, o pecado, ele está simples, o pecado é em vosso corpo mortal, ou seja, o pecado, ele já é a morte em si, e o seu corpo já está debilitado do pecado desde Adão e Eva. Ou seja, se você deixar essa doença reinar sobre você, você parte daqui para outra e não vai ser um lugar muito interessante não, tá? De maneira que obedeçais às suas paixões. Repare que as nossas paixões é um perigo. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Infelizmente a gente às vezes oferece, né? Como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Poxa, é lindo demais, né? Você conseguir superar tudo isso. Tanto o inexperiente como os sábios estão prontos para o crescimento. Agora olha a diferença. Mesmo em contextos distintos, experimentam o novo. O que zomba perde a oportunidade de viver novas possibilidades. Olha só, o que zomba perde o poder de ter novas possibilidades. E é um peso à vida de terceiros, ou seja, ainda prejudica os terceiros. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Olha o que diz Provérbios 21:11. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Sabedoria. Agora, olha o sábio. Quando o sábio recebe instrução, ele obtém conhecimento. Percebeu? Tem para todos os gostos, tá? A obra de Deus. Estão disponíveis para interagir com você, independente do seu contexto. Observe e desfrute. Em Salmo 104:24 diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Está aí para nós aproveitarmos. Em Marcos 9:40 diz, é simples assim, tá? Se alguém se aceita, apesar das diferenças, receba, permite-se, ame, a fila não para de andar, tá? Jesus fez assim, pois quem não é contra nós, é por nós. O próprio Jesus disse isso. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus lhe conceda a bênção de aproveitar mais um dia de presente que Ele te deu, que Ele nos concede esse sábado. E lembre do tema,
Só os fortes entenderão que 70 vezes 7 não é 490, é sempre infinito. Portanto, estenda sua mão para o perdão infinito.